Dani, você apurou também que a saída precoce, né, do ministro Luiz Roberto Barroso do STF, ele está pensando em se aposentar, isso pode trazer um problema para o governo Lula, pelo menos é o que avaliam aliados do presidente, né? Por quê, Dani? Problemaço, foi a expressão que utilizaram, problemaço. Porque é o seguinte, né? A gente contou aqui também essa semana, o Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, sinalizou ainda em 2023 que tinha um compromisso de, deixando a presidência do tribunal, que aconteceu agora, em dia 29 de setembro de 2025, ele iria desfrutar um pouco a vida com a esposa dele, que inclusive faleceu, e também foi alvo de um ataque num restaurante durante o período eleitoral. Ela com câncer na época. Bom, o ministro voltou a meditar sobre esse plano, né? Já falou abertamente sobre isso, não bateu o martelo, mas bastou para que a todas as peças de um xadrez que interessa aos três poderes, ao próprio Supremo, de saber quem é que vai sentar ali do lado se o Barroso sair, ao governo, porque é Lula quem vai indicar, e ao Congresso, porque o Congresso tem, gente, o Congresso tem um candidato, mais especificamente o Senado. E isso começou a pesar na conta dos aliados do Lula, porque Davi Alcolumbre está fechado com Rodrigo Pacheco, que é jurista, é advogado, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça, presidiu o Senado. Ou seja, tem largura institucional para enfrentar. Rodrigo Pacheco teria facilidade, a maioria da casa. Me disse o aliado do Lula, isso vai ser um problemaço, porque o favorito hoje é Jorge Messias, advogado-geral da União, muito próximo a Lula, muito próximo ao próprio PT. Mas o Rodrigo Pacheco não é o candidato do Davi, me disse a fonte, não é o candidato do senador X, ele é o candidato do Senado. E o Senado hoje é a casa que tem dado mais vitórias ou evitado muitas derrotas para o governo. Então é difícil para o presidente Lula organizar isso. Qual seria a saída? Olha onde já estão os caras. A gente está vindo com a farinha, eles estão voltando com o pão assado. A saída seria: o Lula quer que Pacheco seja candidato a governador de Minas Gerais neste ano, né, na eleição do ano que vem, 2026. E já com o compromisso de que, não vencendo, não se elegendo governador, a próxima vaga no Supremo seria de Pacheco. Por quê? O próximo presidente da República vai indicar pelo menos 2 ministros do STF, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Luiz Fux, ambos se aposentam por idade. Ô, Couto, e aí? Como é que você vê essas movimentações todas? E vai depender aí do próximo presidente da República algumas indicações, né? Ou do presidente Lula, a depender né? Se 2026 pode ser um ano também de indicações. O Barroso sai quando, Dani? Já tem essa definição, não, né? Não, ele ainda não disse nem que sai, ele está pensando, mas o jogo ali que estão vendo é ele fechar o ano judiciário, né, em novembro, e já no ano que vem não voltar. Então seria o presidente Lula que indicaria, né? Diga aí, Couto. Mas eu acho que esse problema, Dani, não é tão grave para o Lula, não. O Lula é um sujeito de muita sorte, né? A vida inteira, quando você pensa que ele está perdido, não tem mais jeito e tal, ele aparece de novo. E no caso do Rodrigo Pacheco é um problema bom, porque ele, tanto no Supremo como candidato a governador, eleito governador de Minas, seria muito importante para o Lula no possível segundo governo, né? E realmente não tem outro candidato forte do esquema do governo para o governo de Minas, né? O que realmente desponta com o apoio do Lula é o Rodrigo Pacheco. E Minas, a gente sabe, é um estado decisivo na eleição nacional. Foi assim em todas as últimas eleições presidenciais. Então, eu acho que o tempo vai acabar resolvendo esse problema aí para o Lula e não... E se for um outro, além do Rodrigo Pacheco, os 2 nomes falados, que vocês falaram deles nas colunas, né, o Jorge Messias e o Bruno Dantas, do Tribunal de Contas. Qualquer um deles seria um bom ministro do Supremo. Não vejo assim um grande problema. O Barroso ainda não decidiu. E agora, esse fim de semana, aliás, agora não, no final do mês, ele vai sair para um retiro espiritual fora do Brasil para refletir sobre isso. Onde se ele vai deixar o Supremo no começo do ano que vem. Eu acho que
acaba dando tudo certo para o Lula. É impressionante. Ontem a gente teve um exemplo disso, né? Que parecia impossível e aprovaram por unanimidade.